Olha, tem alguém me escrevendo aqui, a Maria de Fátima mora no Rio de Janeiro, está dizendo assim, Dalcides, só as quartas-feiras que tem o programa? Não, tem as segundas, as quartas, as quintas e sextas, são 4 vezes ao longo da semana. Então eu quero muito que você passe a partir de agora, viu, Fátima, aí do Rio de Janeiro, a participar com a gente. Temos o nosso WhatsApp, que vai aparecer já já aqui, para que você possa também mandar a sua pergunta. Eu agora tenho a alegria de receber Wilson Sencovici. Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Olá, Dalcides, é um prazer estar aqui. Quer dizer que nós vamos falar sobre os idosos, o trabalho que é feito com idosos nesse nosso país. Eu tenho várias dúvidas. Vou começar por uma delas. Em geral, a gente associa a idade avançada com uma certa tristeza. Tem a ver isso? Sob 2 pontos de vista, Dalcides, quando nós nos propusemos a trabalhar com idoso, calculamos as coisas assim num sentido mais humano. Tanto é que começa pelo nome, Nossa Casa, que a gente sentiu que as pessoas fazem das casas de repouso uma extensão da sua casa. Não tem muito preconceito sobre casa de repouso no sentido de, é porque os filhos não quiseram acolher na própria casa e assim por diante. Esse conceito está mudando. Obrigatoriamente ele tem que mudar. O que está acontecendo, Dalcides? O envelhecimento dessas gerações, da qual eu me incluo, não estava na programação. O que é uma coisa boa. Estamos 60 anos, 70, então nós estamos chegando a 80, 90, temos senhoras lá com 100 anos. Então isso é uma dádiva. Então quando a gente olha para aquela pessoa, caramba, o que eu posso propiciar a ela para que ela seja feliz? Mas, Wilson, agora o que você está falando, eu, por exemplo, trabalhei na PUC durante um bom tempo da minha vida, lecionando para as pessoas assim, de terceira idade, ou então da melhor idade, como se costuma também falar. Eu tive alunas de 90, 95, 98, mas assim, com uma alegria que eu gostaria que o mundo inteiro soubesse que ficar velho não significa tristeza, não significa a vida perder o sentido, mas é preciso se preparar. Ou a gente não se prepara para a velhice? Não se prepara. Infelizmente, o próprio idoso não se prepara. Nós temos um desafio, até converso muito com a minha esposa, que fica mais à frente do negócio, que era o histórico de um idoso. Então amanhã eu recebo a sua vovó. Quem foi essa vovó? O que ela fez com 20, 30, nos 50? Talvez ela tenha sido uma executiva, uma professora, que tem N histórias. Então a gente carece, é um assunto que nós discutimos bastante, carece desse registro. Porque quando a pessoa vem com 80 anos, ela não tem o histórico. E o familiar, regra geral, também não tem. É engraçado esse ponto de vista. Não se pergunta sobre as conquistas, sobre o que fez. Não. É como se a história dela de muitos anos não tivesse mais nenhum sentido. Exatamente. A gente tem uma matéria muito bonita que foi preparada pelo nosso repórter Luiz Henrique Casoni, para a gente conhecer um pouco mais esse contexto que o Wilson está colocando aqui. Uma casa, um lugar onde pessoas com mais idade podem se relacionar. Luiz Henrique Casoni com a gente. Vamos lá, Luiz. Pois é, Dalcides, eu fui conhecer as instalações da Nossa Casa e um pouquinho ali do dia a dia das senhoras que moram lá. Um ambiente acolhedor e que preserva o clima família, essencial para uma vida feliz. E é assim, felizes, que elas se sentem lá, como a gente vê agora na reportagem na Nossa Casa, que a gente acompanha aqui no Tribuna Independente. Vamos acompanhar. Fundada em 2010, essa é uma casa de repouso só para mulheres. Localizada no bairro de Vila Mariana, zona sul da capital paulista, ela nasceu com uma proposta diferenciada. Trabalhar com
com atividades, com motivação e com bastante alegria e amor, que é o nosso foco principal. Residem na casa senhoras a partir de 65 anos, desde lúcidas com autonomia total até com certo comprometimento mental e motor. Tem outras que precisam de ajuda total para fralda, ajuda para comer, e aquelas que são totalmente autônomas, né? Elas fazem tudo por conta, né? Elas fazem ao todo 6 refeições diariamente preparadas na própria casa, seguindo um cardápio balanceado elaborado por uma nutricionista. Elas têm um dia cheio de atividades. Dona Helena está há 1 ano e meio aqui e exibe com orgulho o porta-retrato com a foto da família que fez na aula de artesanato. É esse porta-retrato que a gente está vendo, a senhora aprendeu aqui em uma das atividades. Isso que eu quero falar, isso mesmo, aprender aqui dentro esse trabalho. As atividades que nós oferecemos são fisioterapia em grupo, nós temos também aula de idiomas, né? Temos artesanato, aula de dança, né? E fora eventos e passeios que fazemos. Passeios, festinhas e encontros que podem ser vistos nas fotos deste mural. A casa conta com sala de atividades, refeitório e área de convivência. A casa de repouso tem capacidade para acolher 44 hóspedes em seus 22 leitos. São quartos individuais, duplos e triplos, todos com banheiro. Um ambiente de muito carinho e aconchego. A presença da família é fundamental para o bem-estar das moradoras. Naimar vem todos os dias visitar a mãe e a encontra feliz aqui. E os parentes aqui das pacientes são muito presentes também na casa. Eu acho isso muito importante porque as senhorinhas convivem todos os dias com pessoas diferentes, né? E eu acho isso muito bom, eu estou muito feliz com a casa. Durante a visita de uma das filhas, Dona Lourdes fala o que acha da casa. Muito bom, não posso ter queixa. Até hoje, 1 ano vai fazer agora. Eu me sinto bem mesmo. Então, a gente sempre vem. Um dia vem eu, outro dia vem a minha irmã. Final de semana a gente pega a minha mãe. E eu acho que a gente tem que ter esse contato, porque a gente sempre foi muito família. Uma equipe de 30 profissionais de enfermagem que auxiliam desde assistência básica, como na alimentação, higiene e medicação, além do acompanhamento de exames, consultas e prontuário médico. Então, na verdade, é uma equipe, né, que trabalha conjuntamente todos os dias, 24 horas, e com ajuda também de outros profissionais. Olha, eu gosto de tudo, viu? Gosto do meu quarto, gosto das pessoas, sou muito bem tratada. É um lugar calmo, de acordo com o que eu estava esperando. Gosto. É feliz aqui? Sou. Tá, então a gente acompanhou um pouquinho do dia a dia das senhoras que residem na nossa casa, um pouquinho das instalações dessa casa de repouso, com esse trabalho tão diferenciado. E a gente viu ali a presença da família no dia a dia, nesse convívio permanente com as residentes, com as senhoras que moram ali na nossa casa, Dalcides. E eu queria deixar a pergunta para o Wilson e saber sobre a importância desses laços serem cultivados entre a família e as moradoras dessa casa de repouso. Bem, esse laço foi bem demonstrado nas cenas, emociona a gente. Apesar de sermos proprietários, temos um objetivo de lucro, porque é um negócio como outro qualquer, só que é um negócio humano, não é um negócio comum. Então, tem muitas pessoas que nos perguntam, mas Wilson, você tinha um outro segmento na área de esportes, trabalhava com crianças, tem essa versatilidade. E como é que nasceu essa ideia? Num determinado momento da sua vida, você pensou, eu quero trabalhar com pessoas mais caminhadas na vida. Foi assim? Tudo tem uma história. Minha mamãe, com 93 anos, na época, com dificuldade de visão e audição. Então, eu, um filho temporão, que a acompanhei da minha descendência romena em muitas festas, tinha muito contato com idoso. Então, aquelas imagens de esse contato, eu era temporão. O que aconteceu? Eu era um filho mais novo
conversei com meus 2 irmãos mais velhos na época e, devido a essa deficiência auditiva e visual, ela adorava cozinhar, não tomava um remédio, inacreditável. Resolvemos hospedá-la na nossa casa. Daí o que aconteceu? Ela ficou de 2004 a 2007, maravilhosamente bem, vindo a falecer. Ficou doentinha 1 semana e nos deixou. Por essas circunstâncias da vida, o proprietário, já idoso também, tinha 30 e poucos anos, essa casa existe há mais de 40 anos. Um belo dia, liga para mim e fala: Luiz, preciso falar com você pessoalmente. Isso era o ano de 2008. Resolvi vender o meu negócio. E você é a pessoa indicada para comprá-lo. Caramba. Você entendeu como uma missão. Falei: Nelson, como é que eu vou fazer? Fica tranquilo, senhor. São momentos da vida, né? E daí, acabamos comprando um negócio. Eu, minha esposa Márcia, que apareceu na reportagem, mais o meu sócio Antônio Martim, que faleceu em 2013. Ter muitas atividades, porque eu vi ali que a casa é dinâmica. Isso é fundamental para quem está numa casa assim chamada de repouso, mas é fundamental para alguém que assim não necessariamente mora numa casa de repouso, mas tem que ter atividade. Isso faz parte para alguém que está na terceira idade viver com mais encanto, com mais dinamismo. Porque a permanência é 24 horas, né? Elas saem, os familiares, quando vêm buscá-las, para um passeio, para almoçar ou jantar fora, mas durante o dia você precisa ter essa dinâmica, né? Você imagina uma pessoa com 95 anos fazendo aula de inglês. Não, estava vendo ali, aula fantástico. De ginástica. Ginástica, dentro das possibilidades. Dança, imagina a dança. E às vezes acontece uma outra coisa também que eu acho que eu aprendi muito na minha convivência com pessoas de mais idade. Alguns sonhos que não foram realizados, não foram possíveis em outras etapas da vida. Eu gostaria de... Quantas vezes eu vi voltando à universidade, porque o meu sonho é fazer letras, e foi fazer com seus 75, 78 anos. Isso é fantástico, é uma oportunidade da vida, é um momento em que a pessoa pode fazer determinadas coisas que não foram possíveis em outras etapas. Sem dúvida nenhuma. Apenas aquele registro que eu repito da falta de dados do que aquela determinada pessoa fazia. Pode ser que alguma dessas senhoras que lá estão tenham vontade de cursar uma faculdade, né? A presença dos parentes numa casa de acolhida é fundamental, como a gente viu até agora, mas esse comentário é o Lelo Valverde, de São José dos Pinhais, no Paraná. Ele está dizendo assim: como se preparar para a velhice num país onde não se respeita os idosos? É verdade, não é uma característica nossa mesmo, hein? Este é o grande desafio, Dalcide. Se nós não começarmos a conversar sobre esse assunto agora, quando chegar o tempo, e o tempo é muito cruel, né? Daqui a 14 anos, exatamente no ano de 2030, seremos 30 milhões de idosos, não dito por mim, mas as estatísticas oficiais indicam esse número. 15% da população brasileira. Isso é um número muito expressivo. O Brasil é grande, então ele dá a impressão que não temos volume, mas é equivalente a uma Alemanha, uma França. Exatamente. Quem vai cuidar? Se nós não nos prepararmos agora, cada um de per si, fazer um planejamento. Estão perguntando aqui da rede pública se existe atendimento semelhante. Eu não conheço, eu desconheço. Rede pública tem um bom atendimento. Até se você andar por São Paulo, e eu gosto muito de fazer isso, inclusive na região central, através dos asilos e albergues, mas mais destinado à população carente, que é uma quantidade imensa, né? Ela não tem condições, e acredito que num curto espaço de tempo, e com todas as mazelas acontecendo no Brasil, não quero crer que, sei lá, em uma década a gente tem alguém preocupado em cuidar do idoso.
A gente está recebendo aqui muitas participações. O Luiz José de Taubaté, excelente a ideia do senhor Wilson. Poucas pessoas têm essa criatividade, pensando no idoso, para que os mesmos fiquem, não fiquem na ociosidade. E é exatamente isso. Nós teríamos que ter mais políticas da Alcides. É preciso pensar de forma grande o nosso país, também é verdade. A gente não tem levado, talvez, tão a sério. Eu não sei se a gente vive numa sociedade onde aquilo que vai ficando obsoleto a gente vai substituindo. Talvez a gente esteja levando essa mentalidade também para as relações humanas. As pessoas vão ficando mais velhas. Essa sabedoria que se tem, e muitas vezes a gente não está sabendo valorizar isso. Esse é o ponto principal, Dalcida. Eu tenho estudado muito esse assunto e gosto da palavra tempo, né? Porque a vida não tem idade. A vida é o tempo que a gente faz com ela. Então, esse e esse assunto, para a grande maioria das pessoas, não é interessante, né? Principalmente com as redes sociais, etc., Facebook, todo mundo 24 horas ligado. E o tempo está se esvaindo. Quando a gente vê também pessoas de mais idade, mais assim, ativas, uma certa independência, eu acho que é algo muito importante também, dar independência para essas pessoas. Só que o que acontece ainda, as pessoas demoram muito para se hospedar. Não importa na nossa casa ou em outros lugares, estabelecimentos. Há uma demora. Então, por exemplo, o familiar não precisaria esperar tanto tempo. Às vezes é vontade do próprio pai, mãe, mas o familiar tem aquele receio, né? Aquele valor emocional ainda muito arraigado. Muito, a gente percebe. Esse é o nosso maior trabalho, é destravar esse emocional, tanto do idoso como do familiar. Eu quero te agradecer, porque eu tenho certeza que nós prestamos um grande serviço nessa noite, que é começar a levar a sério, com mais seriedade, com mais profundidade, a temática. O tempo que a gente está tendo de vida tem se esticado. Mas o que a gente faz com esse tempo? Não basta viver mais, é preciso viver com qualidade de vida. É preciso viver com estratégias públicas, políticas, para a gente dar cada vez mais acolhida, carinho, afeto. E é isso que tem feito o Wilson Sencovici. Ele que está à frente de uma casa, um residencial, nossa casa. Tem inclusive alguma referência, assim, algum site, alguma coisinha para se conhecer? Sim, sim. Qual é o site? nossacasa.residencial.com.br. Eu quero te agradecer. Wilson, obrigado por ter vindo e obrigado por ter trazido esse tema que a gente precisa enfrentar também aqui no nosso programa. Eu que sou grato a você e até uma próxima oportunidade. Olha, eu quero terminar o programa dessa noite com uma mensagem muito simples, mas eu tenho certeza que vai te fazer bem à alma, vai te fazer bem ao coração. Às vezes a gente perde algumas oportunidades, porque esse alguém que está ao nosso lado e que a gente ama muito, que já está caminhado na vida, esse alguém tem tantas histórias bonitas para contar, mas na correria do dia a dia eu não estou interessado, você não está interessado. Você nem se apercebe, eu também não, de que eu poderia aprender tanto da vida se eu dedicasse um tempinho na semana para estar ao lado dessa vovó. Vovó, me conta um pouco das coisas que você viveu. Vovó, me fala um pouco das coisas que a vida te ensinou. Você imagina se eu e você abríssemos a alma, os ouvidos, o coração e nos colocássemos naquela atitude de quem quer aprender com esses que já estão mais caminhados na vida, são idosos, mas ao mesmo tempo com uma história rica e tanta coisa para nos ensinar. Eu estou falando isso e estou olhando para a minha própria vida.
Então não são simplesmente palavras ditas ou jogadas, são palavras que tocam, a começar pelo meu coração. Aquelas pessoas com as quais a vida me dá a oportunidade de eu me relacionar no dia a dia, eu não quero perder nenhuma oportunidade. Eu quero estar mais próximo, eu quero ouvir mais, eu quero aprender mais, eu quero amadurecer com pessoas que estão ao meu lado, com a missão primeira de me ensinar. Fique na paz, dê um abraço em quem está aí ao seu lado e que talvez tenha te ensinado tanto e, assim como eu, você um pouco desapercebido ou você preocupado com tantas outras coisas, assim como eu. Mas eu quero voltar minha atenção para quem tem algo a me dizer, para quem tem algo a me ensinar. E pode ter certeza, a sabedoria muitas vezes vem com a idade. E eu não quero perder mais nenhum dia sem aprender com as pessoas de mais idade e de mais sabedoria. Fique na paz. Muito boa noite.